A base dos ensinamentos de Sri Nisargadatta Maharaj. A natureza da consciência tem que ser compreendida. Esta consciência só pode surgir no corpo físico, e o corpo físico é a essência dos 5 elementos. Segundo a cosmologia hindu, os 5 elementos, terra, água, fogo, ar e éter, são a base fundamental do universo físico. Devido à identificação com o corpo físico, surge o sofrimento. A maioria das pessoas que vêm aqui não podem aceitar esse tipo de conhecimento, porque está em um nível estritamente básico. Mas, para aquelas pessoas que se aplicam e que podem aceitar tal ponto de vista, certamente compreendem. Eles estarão totalmente livres do impacto da dor e da infelicidade e compreendem que esse último só pode resultar da consciência que se identificou com o corpo físico e sofreu como um indivíduo. Nesse caso, o sofrimento pode ser inevitável. Mas quem é o indivíduo? Há um corpo criado a partir dos 5 elementos, e nesse corpo mora o sopro vital, prana, e a consciência. É uma unidade composta. Todas as formas vivas contêm o sopro vital e a consciência. E embora as formas sejam diferentes, todas elas contêm os mesmos elementos. Assim, então pergunto de novo: quando surge o indivíduo? Em essência, não há nada. E esta é a lição básica que quero que compreenda, mas apenas poucos compreendem. Você poderia repetir isso? Houve tanta comoção que não consegui segui-lo. Certamente, mas não com as mesmas palavras. O que não é interessante? Estamos lidando com a forma física constituída pelos 5 elementos e que é nutrida por esses 5 elementos. Dessa forma, a força vital, o sopro vital e esta consciência estão operando. Isto é, o conhecimento eu sou ou o sentimento de ser, o sentimento de existir. Isto é tudo o que podemos perceber: o corpo, o sopro vital e a consciência. Todas as formas são feitas dos mesmos componentes. Então, onde aparece o indivíduo? É sempre o mesmo. O indivíduo, como tal, nunca existiu. E por esta razão, não há necessidade de se identificar com ele. Porém, é o que acontece. A consciência se identifica com o corpo, e assim surge o indivíduo. Enquanto assim for, esse indivíduo não pode parar de sofrer. E o que eu sou? Eu não sou o corpo, que são apenas os 5 elementos,
nem a força vital, a respiração, nem a consciência que o corpo possui. Devo me identificar com a consciência enquanto o corpo está aqui, porque formo uma unidade com ela. Mas, na realidade, não sou nenhuma dessas três coisas. Enquanto o corpo existe, sou a consciência que apenas testemunha tudo o que está acontecendo. Quando o corpo morre, a força vital desaparece e se mistura com o ar, e a consciência se mistura com a consciência universal. E não sou nada essencialmente identificável nessa consciência, pois sou apenas sua testemunha. E o que eu sou em sentido absoluto não é possível expressar em palavras. Nessa presença última, ninguém tem consciência de estar presente. A presença em si não está no absoluto. Ninguém que não esteja interessado no assunto gostaria de vir aqui. Então, pode-se supor que aqueles que vêm aqui estão vitalmente interessados no assunto e fizeram o seu trabalho. Então, todos aqueles que vêm aqui são Jnanis. Mas quantos de nós conhecemos a natureza e a base desta consciência Eu Sou, que só existe enquanto o corpo está aqui? Cada um de nós deve dizer Eu Sou e perceber isso. Não existe você nem eu como entidades individuais. Quando há um desequilíbrio na substância corporal, surge a doença. Mas, quando essa matéria está em perfeito equilíbrio, não há doença. Como é isso? A questão era: a consciência universal depende dos 5 elementos para sua existência? A resposta a esta pergunta é que a consciência universal e a manifestação acontecem porque a consciência está aqui. Até que o pensamento Eu Sou estivesse aqui, não houve manifestação. Ambos ocorreram simultaneamente. Mas, porque nos identificamos com o corpo, no qual a consciência individual se manifesta, e para se manifestar, a consciência tem que assumir uma forma. O indivíduo nasce e esse indivíduo sofre. Antes de ter explicado a questão da consciência universal, a consciência universal é algo como um nome dado a uma cidade. Então, a seguir, por exemplo, vamos considerar Bombay. O que você entende por Bombay? Você pode produzir Bombay? Não. A palavra designa a totalidade de algo determinado. A consciência universal é apenas um nome dado àquilo que não tem forma. Eu uso a palavra cidade e não especialmente Bombay. Quero dizer qualquer cidade ou lugar. Se eu disser Bombay, significa que estou me referindo a uma área limitada.
Isto é muito importante. No meu entendimento, uma cidade ou nação inclui apenas os indivíduos que a compõem. Os indivíduos podem ter lhe dado um nome, mas isso que foi criado foi o homem quem o criou? O homem nasce dos 5 elementos, mas será que o homem criou os 5 elementos? Os 5 elementos surgiram dessa consciência que está no corpo individual. A consciência universal é esta consciência dentro de mim? Elas são as mesmas? A luz que se percebe através dos olhos e a luz que geralmente se vê refletida nas diversas manifestações são diferentes? Repito, todo o problema reside na identificação com o corpo individual e, consequentemente, com o indivíduo. Deste modo, o indivíduo está sempre com medo da morte. Há alguma dúvida sobre este tema? Você é esta consciência, e desta consciência nasce todo o universo. Nós nos consideramos indivíduos. Limitamos o ilimitado a uma coisa insignificante. O infinito foi assim reduzido a um simples corpo. Esse é todo o nosso problema. Também temos esta questão: se é a mesma consciência universal que aparece em milhões de seres humanos, por que agem de forma tão contrária, criando todo tipo de caos? Se uma mulher tem 10 filhos, todos nascidos dos mesmos pais, mas eles não agem de maneira surpreendentemente contrária, por que isso acontece? Porque, embora constituída pelos mesmos 5 elementos básicos, a composição de cada indivíduo, que resulta das diferentes proporções, permutações e combinações desses elementos, é completamente diferente. Ou, para usar uma analogia diferente, o metal pode ser o mesmo, mas os propósitos para os quais esse metal foi convertido em instrumentos diversos são muito diferentes. Cada instrumento pode ser usado para uma finalidade específica. Assim, os ingredientes são os 5 elementos, mas o objeto final, criado a partir das diferentes combinações desses ingredientes, está sujeito a atuar unicamente de acordo com a sua composição. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Lembrem-se sempre, nós somos incríveis. Namastê.